eu queria dividir uma passagem que Deus falou comigo, amém? Foi para minha irmã Salmo 119, do 137 ao 144, amém? O salmista começa lá dizendo assim, ó: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Novamente a justiça. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. O testemunho novamente. Dá-me inteligência e viverei. O Senhor começa dizendo assim, ó: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Então o salmista nada mais inicia falando aqui aquilo que nós já sabemos, né? Que o nosso Deus é o justo juiz. Juiz, irmão, juiz é julgamento. Então ele está falando assim, ó: o julgamento é reto. E aqui eu já quero fazer a primeira observação. O julgamento do Senhor para as nossas vidas, em outras palavras, aquilo que nós estamos passando no dia de hoje, saiba que o nosso Deus, Ele é justo. Eu não tenho dúvida que se a gente conversar com todos aqui, tem pessoas que já estão colhendo as benevolências do Senhor. Julgamento justo. Lei da semeadura. Plantou, colheu. Mas também eu não tenho dúvida que tem pessoas que estão colhendo tempo de lágrimas, tempo de choro. E saiba que você também está colhendo isso. O nosso Deus é justo. O julgamento dele é reto. Então se está passando, é porque também teve uma plantação e agora está colhendo. Então a primeira coisa que o salmista nos ensina é quanto à lei da semeadura. Plantou, colheu. Nosso Deus, Ele é justo. Mas olha lá, continuando, ele fala assim, ó: os testemunhos que ordenaste são retos e muitos fiéis. Então Deus nos ordena um testemunho. O salmista aqui nos ensina acerca do testemunho. Ele diz que o nosso testemunho tem que ser o quê? Reto e fiel. O nosso testemunho tem que ser fiel e verdadeiro. Agora a grande pergunta que fica para toda a igreja e para mim, para todos nós que estamos aqui presentes: qual tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o nosso testemunho? Isso serve aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Às vezes a pessoa quer tanto converter a família inteira dela, mas a primeira que tem que ser convertida é ela mesma, porque o testemunho não é fiel e verdade. Então ela está preocupada com converter e trazer para a igreja: ei, vamos se converter primeiro, para que as pessoas olhem na gente e vejam um testemunho que é o quê? Reto e fiel. Então a segunda coisa que o nosso salmista, que Deus nos ensina é: nós temos que nos mostrar como pessoas que temos um testemunho fiel e verdadeiro. Continuando, olha o que o salmista diz lá: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Irmãos, se a gente for procurar o significadinho da palavra zelo, eu quero lê-la inteirinho na íntegra para os irmãos, se você for procurar no dicionário. Então ele fala assim, ó: o zelo consumiu. Zelo, cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Então o cuidado, a preocupação que se dedica a alguém ou algo, consumiu. Forte disposição. Então a forte disposição de fazer algo consome. Diligência, empenho aplicado na realização de algo. Então tudo aquilo que a gente faz com diligência e aplica para realizar algo também vai consumir. E olha só, irmãos, como que termina assim, ó: obrigações religiosas, está no dicionário. Então tudo aquilo, irmãos, que a gente faz por amor, tudo aquilo que a gente faz por cuidado, por esmero, pela obra de Deus, isso aí vai nos consumir. É o que o irmão acabou de pôr aqui. Não vai ter sambalate, não vai ter nada não, porque a obra é de... Mas que vai consumir, vai, porque está escrito lá:
Aquele que ama a obra, o zelo pela obra vai consumir. Isso aí é fato. Mas aí nós temos que pedir o revestimento, todos nós, as armaduras de Cristo, para que nós possamos suportar o dia. Mas olha como o salmista nos ensina. Por que consome? Ele já fala por que consome. Porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Sabe o que é isso, irmãos? O que ele está querendo nos ensinar aí? Por mais que haja dedicação, por mais que haja esforço, por mais que haja amor para fazer a obra de Deus, que é o amor e a repreensão para fazer a obra de Deus, muitos têm se esquecido da palavra dele. Muitos têm se esquecido o que Deus já fez na vida, de onde Deus tirou ele. E você sabe o que é mais triste? Nós já aprendemos 3 passos daquele que está tão próximo de abandonar. Primeiro a gente começa a trocar Deus, lembra disso? A gente troca. Depois a gente começa a deixar de fazer a obra de Deus. Então a gente troca Deus por coisas tão fúteis aí fora. Depois a gente começa a deixar de fazer a obra. E por último a gente se esquece. Ei, irmãos, terceira etapa, se esqueceu. Se esquece de onde Deus tirou. Se esquece do que Deus já fez. Aí não tem mais jeito. A grande pergunta que fica na noite de hoje é: como nós sabemos se estamos nos esquecendo do Senhor? A resposta é a mais simples possível. Vem a palavra, vem a pregação, vem a exortação, vem a repreensão, vem o amor que é a repreensão, entra por um ouvido e sai pelo outro. Tanto faz como tanto, não tem esforço, não tem arrependimento, não tem conversão, não tem testemunho, como foi falado. Então, irmãos, cuidemos para nós não nos esquecermos da palavra de Deus. Cuidemos para nós não nos esquecermos de onde Deus nos tirou, de tudo aquilo que Deus nos ensinou. Mas saiba que quando nós cuidemos para nos esquecer de nada disso, para não esquecer de nada disso, saiba que o zelo dele vai nos consumir. Continuando lá, o salmista diz no versículo 140: a tua palavra é muito pura, portanto teu servo a ama. Irmãos, coisa pura é coisa que não há maldade. Então a palavra de Deus não tem maldade, a palavra de Deus não tem mácula, a palavra de Deus não tem sujeira. Mas o salmista faz uma observação ali. Você sabe quem que gosta disso daí? Só aquele que é servo. E quem é servo veio para servir. Então, se nós somos servos, nós amamos a palavra dele, nós amamos a exortação dele, nós amamos a repreensão, mas nós temos que comportar como servos. E o servo, irmão, a gente já sabe, por mais que a palavra doa, ele se comporta como um pobre de espírito. Pobre de espírito, ele se comporta como manso, ele recebe de bom grado, por mais que doa. A gente tem que ser manso. Bem-aventurados mansos, porque dele é o reino dos céus. Amém? Continuando no versículo 141, diz assim, ó: pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Irmãos, aqui o salmista ele já começa reconhecendo a grandeza de Deus. Nós não somos nada perto do Deus que nós servimos. Aqui é o pobre de espírito, aqui é o que serve. Pequeno sou, meu Deus, e sou desprezado. Você sabe quando a gente reconhece que a gente é pequeno e é desprezado? Como foi falado lá, né? Quando nós temos zelo pela obra, que nós amamos a obra, quando nós servimos, que nós somos servos, irmãos, você pode ter certeza, vai ter momentos que nós vamos sofrer desprezo diante dele. Nós vamos ser desprezados. Sabe aquelas conversas? Não é bem assim, não é assim que funciona. Analisa, está escrito, irmão, se esforça. Não é bem assim, é do jeito que está escrito. E vai haver desprezo. Mas olha o que o salmista nos ensina: por mais que nós sejamos pequenos, por mais que nós sejamos desprezados pelos homens, olha o que o salmista nos ensina: para nós nunca se esquecer dos teus mandamentos. Está sofrendo perseguição, está sofrendo desprezo, mas guarda, irmãos, guarda os mandamentos. Não se esquece dos mandamentos do Senhor. Amém? No versículo 142, ó, o salmista nos ensinando acerca da justiça novamente, ó.
tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Lei da semeadura, plantou, colheu, veio o julgamento. Saiba que Deus é justo. Não culpa Deus por nada que está acontecendo. Não culpa, irmãos, porque Deus é justo. Ele é o nosso justo juiz. O salmista está falando 2 vezes para nós hoje que Ele é o justo juiz. Estou passando um momento de bálsamo na minha vida, Ele que julgou. Glórias a Deus. Está passando um momento de lágrimas, de adversidade, foi feito o julgamento também por Ele. Glórias, meu Deus, aonde eu tenho que me converter para passar por essa fase da minha vida. Amém? No versículo seguinte ele fala assim, ó: aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Irmãos, aqui eles nos ensinam que no mundo teremos aflição, nós vamos ter, como o irmão falou, a luta que tem passado aqueles que estão apregoando a verdade, vai sofrer aflição, vai sofrer angústia, mas ele fala assim, ó: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele ensina acerca que vai ter aflição, mas ele ensina também a ter o bom ânimo. O que é o teu bom ânimo? Guarda os mandamentos. Então a adversidade veio, tá difícil, tá passando aflição, tá passando angústia, se esforça para guardar os mandamentos. E olha como que o salmista finaliza, ó, ao testemunho: a justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Ao testemunho de novo, irmãos. Você sabe o que ele está falando aqui, ó? A justiça do nosso testemunho, ela é eterna. Qual tem sido o nosso testemunho aqui? É para a eternidade. E como eu falei, o nosso testemunho é diante de Deus, mas também nós temos que dar um bom testemunho diante dos... Adianta eu vir aqui pregar que não é bom beber bebida alcoólica e eu sair daqui, vocês veem eu num bar com um copo de cerveja na mão? Esse testemunho é fiel e verdadeiro? O mínimo que eu tenho que fazer é me esforçar para viver aquilo que eu prego. Por mais que eu sou ser humano, falho, pecador, eu posso ter os deslizes, como a gente tem bastante, é joelho no chão, Deus perdoa. Mas irmãos, ó, a Bíblia fala assim, está escrito lá que a letra mata. Mas aqui eu quero falar um pouquinho no espírito e um pouquinho na letra. Olha o que ele fala aqui, ó: dá-me inteligência e viverei. Ei, a pessoa inteligente, o próprio nome já fala, então na letra, se a gente for inteligente, a gente vai viver. Agora no espírito também a gente pode pedir para Deus um espírito que é o espírito de inteligência. Meu Deus, me dá um espírito de inteligência que a gente também vai viver. Então, irmãos, o salmista nos dá o caminho lá do começo até aqui. Ele fala da justiça de Deus. Ele fala que a gente vai sofrer aflição nesse mundo. Ele fala que o zelo pela obra dele nós vamos padecer por amor à obra dele. Está escrito isso na palavra de Deus. Ele fala que nós vamos ser desprezados, mas ele também nos ensina a sermos inteligentes. E a pessoa inteligente, irmãos, ela ouve e procura praticar. Que na noite de hoje, irmãos, nós vamos ter uma oportunidade agora para falar com o nosso Deus que está no céu. Pede a Ele que nos dê inteligência, para que nós possamos colocar em prática tudo quanto Ele tem nos ensinado. Por mais que doa, por mais que venha em desencontro, por mais que venha na contramão de tudo aquilo que nós aprendemos ou vivemos até hoje. Mas, meu Deus, me dê a inteligência necessária para que eu possa viver tudo isso que o Senhor tem me ensinado. Me dê a força necessária. Amém?